vai se cumprir. Deus vai fazer na tua vida tintim por tintim. Vai te mostrar que não existe deserto sem fim. E tudo que você passou tinha finalidade. E você vai sorrir quando ver na tua vida Deus fazer cumprir tudo aquilo que um dia prometeu pra ti. Se foi Deus quem prometeu, eu sei, vai se cumprir. Deus abençoe, permaneça em pé. Evangelho de Lucas, capítulo 15, porque hoje é dia dos pais, culto com paixão. Eu tenho que falar desse pai que Jesus apresentou aos fariseus, que Jesus apresentou aos seus interlocutores, aos seus desafetos. Olha que coisa forte. Em Lucas capítulo 15, você encontra uma das parábolas mais profundas da Bíblia, Há quem diga que é o resumo de todo o Evangelho. Nós vamos ler a partir do verso 11. Acompanha comigo, está na tela. Deus abençoe o Edmilson, toda a equipe de mídia que ajuda demais a igreja. Os meninos chegam mais cedo, colaboram com o Edmilson. E isso é uma bênção quando tudo funciona bem. Diz assim a palavra de Deus: continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que cabe a mim. E ele repartiu-lhes os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Preste atenção, ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo, sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltaram, aproximaram-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar novilhos cevados, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse seu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, e tu agora mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor, que texto maravilhoso. Obrigado de novo pela palavra do Senhor que fala aos nossos corações. Nós estamos alegres de estar na sua presença. Há um clima de adoração e graça, e eu lhe peço, Pai, usa-me de novo, usa esse texto de novo, alimenta o teu povo de novo aqui neste lugar, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar.
Queridos, preste atenção numa coisa que é muito importante. Obrigado, viu? É a Rilene, né, Rilene? Oi, Rilene, obrigado. A Rilene está com o uniforme da diaconisa já. Agora falta pouco, hein, Rilene? Já está com o uniforme da diaconia? Queridos irmãos, preste atenção. A gente tem que aprender a responder aos nossos adversários, não é? Tem hora que as pessoas fazem perguntas capciosas, né? Fazem comentários capciosos, assim, na intenção de fazer com que a gente se contradiga. Nós cristãos precisamos ter um discernimento. Nem tudo que as pessoas às vezes conversam com a gente, né, é para o nosso bem. Às vezes a gente tem que ficar esperto. E Jesus era divino, né? Jesus tinha uma sabedoria tão grande para lidar com quem afrontava o seu chamado. Então Jesus aqui no capítulo 15, escute isso aqui. O capítulo 15 de Lucas nasce de uma perseguição, de uma pressão que os religiosos estão fazendo em cima de Cristo, tá? Então nasceu aqui uma pérola da Bíblia Sagrada. Quem aqui nunca ouviu? Quem aqui nunca tentou pregar? Quem aqui nunca foi edificado, né, com essa coroa das parábolas de Cristo? E ela nasceu em resposta a um momento em que Cristo estava sendo questionado. Os fariseus e escribas, que eram contra Jesus, queriam, digamos assim, diminuir o ministério dele, porque ele recebia e comia com pecadores. Olha só que coisa interessante. Jesus comia, recebia, estava no meio de pessoas pecadoras. Embora você seja crente e evite o pecado, embora eu seja cristão e evito tudo que diz respeito, né, às coisas desse mundo, para agradar a Deus, porque eu sou servo de Deus, você também. Então a gente foge dos erros, foge do pecado. O nosso desejo como servo é viver para a glória de Deus. Como discípulo é fazer o que Jesus mandou fazer. Então eu acredito que eu e você, a gente tenta fugir de toda a aparência do mal. Entretanto, nós ainda estamos com os nossos pés na terra e também convivemos com pecadores. Comemos com pecadores, trabalhamos com pecadores, convivemos com pessoas que não são servas de Deus ainda, e são extraordinárias, sem dúvida nenhuma, mas também convivemos com pessoas chatas, com pessoas aborrecidas, com pessoas entristecidas, com pessoas endiabradas. O diabo também entra na vida das pessoas para atazanar a nossa vida. Meu Deus, como é difícil ser crente nos dias de hoje, não é? Então, irmãos, é assim que é o nosso cotidiano. E assim também foi o dia a dia de Jesus. Mas nasceu aqui, ao responder aos seus acusadores, essa pérola. E ela é um trio, né? É um trio de parábolas. Jesus primeiro começa falando da ovelha que perdeu, a ovelha perdida. Depois ele fala da dracma perdida. E depois ele fala dos filhos perdidos. É interessante a gente meditar que todos os dois filhos estavam perdidos, tá? O primeiro porque era gastador e quis a morte do pai antecipada, e o segundo porque era o escravo do pai, né? Na concepção do menino ali, ele não era dono de nada. O relacionamento dele era um relacionamento de escravidão. Preste atenção nesse texto depois para você ver. Agora o interessante, irmãos, é que Jesus está contando uma parábola. Essas pessoas não existiram. Mas mesmo assim, irmãos, elas não existindo, fez muito sentido o que Jesus ensinou através da parábola que ele contou, das 3 parábolas. Fez muito sentido naquela época e faz todo sentido no dia de hoje, que é o Dia dos Pais, que é o culto compaixão. Por quê, meus amados irmãos? Você e eu vamos ver que a palavra compaixão vai aparecer nessa perícope aqui. Vai aparecer em parte dessas parábolas. E essa palavra compaixão, quando ela é traduzida para nós, ela vem de um sentido que é o sentido visceral. É algo muito profundo. É algo que, de alguma forma, afeta profundamente a vida de alguém. E a primeira coisa que eu quero destacar na noite de hoje, para que você grave
é o tema dessa mensagem. A compaixão restaura, o contrário escraviza. A compaixão restaura, mas o contrário da compaixão te escraviza. A falta de compaixão, se pudesse dizer, criando uma palavra, né? Incompaixão não existe, mas um prefixo negativo. Ou seja, a falta de compaixão, ela vai escravizar as pessoas. E é o que nós estamos vendo aqui, meus amados. A parábola estão interligadas, a ovelha, a dracma e os 2 filhos. E eu estou pregando sobre isto hoje porque, em primeiro lugar, você e eu podemos destacar o olhar da compaixão no texto sagrado. Como que isso está presente aqui nas 3 parábolas que Jesus conta em resposta aos seus acusadores, os religiosos que achavam que Jesus deveria ser santo demais e não se misturar com ninguém. Esse olhar da compaixão demonstra a cada um de nós que Deus se importa com aquilo que se perdeu. Deus se importa com aquilo que está perdido. Deus se importa com aquilo que é importante para Ele. Deus se importa. A ovelha e a dracma não tinham como se resgatar a si mesmas ou pedir ajuda. Aqui há um sinal claro desse olhar de compaixão com que Cristo está respondendo aos religiosos. Jesus tem um olhar de compaixão e conta essa história para mostrar para eles que Deus vê valor naquilo que se perdeu. Tanto a ovelha quanto a moeda não podiam pedir ajuda, então elas dependiam que alguém determinado as procurassem. E na primeira parte que nós não lemos, o bom pastor, esse pastor que é Deus, que é Cristo, ele vai atrás da única que se perdeu. De todas que haviam estado com ele, uma se perdeu, e ele demonstra determinação e zelo em ir atrás daquela ovelha perdida. Você já notou como que às vezes a gente pode ilustrar o valor das coisas, né? Porque nós estamos falando aqui da ovelha e da dracma. O valor das coisas, nós podemos agora também fazer aqui uma pequena ilustração. Eu já ouvi essa ilustração, eu já vi essa ilustração, então vou fazê-la também. Que é você quando encontra uma nota de R$200. A nota de 200, eu não sei se ela existe, mas dizem que tem nota de 200. E a nota de 200, se ela tiver amassada, ela continua valendo 200. A nota de 200, se ela tiver suja, ela continua valendo 200. Olha, a nota de 200, se tiver rasgada e você fizer um durex nela, ela continua valendo 200. Ou seja, a nota de 200, ela continua tendo valor, mesmo amassada, mesmo rasgada, mesmo suja, ela não vai perder o seu poder de compra. Então, amados irmãos, quando a gente olha as coisas que o nosso Deus está interessado, é muito maior, é muito melhor do que os valores das coisas da terra. Então aqui nós percebemos que a compaixão de Deus para com o homem, ela é, digamos assim, ela não é reativa, ela é proativa. Deus vai atrás, Deus vem atrás, porque a compaixão faz com que a gente entenda o valor que Deus vê em tudo aquilo que é importante para Ele. Então, por mais que o pecado possa prejudicar a vida de alguém, por mais que o pecado possa sujar a vida de alguém, por mais que o pecado possa destruir a vida de alguém, Jesus está dizendo para aqueles seus acusadores:
Deus tem interesse nas almas perdidas. Deus tem interesse nas pessoas. Deus tem interesse porque há um grande valor que o pecado não pode destruir. O pecado não pode acabar. E a compaixão de Deus enxerga o valor da alma humana. A compaixão de Deus enxerga o nosso valor por trás dos nossos erros e defeitos. A compaixão de Deus faz com que eu e você ficamos atrás, do sangue de Cristo e cobertos por Ele, e assim Deus nos ama, nos perdoa, nos ajuda, porque, meus amados irmãos, sempre foi assim. Deus veio atrás de nós. A compaixão restaura. E uma outra coisa que a gente lê quando chega na parte dos filhos, é que o menino gastou tudo, você conhece muito bem, foi desrespeitoso com o pai, vai para a terra distante, usufrui de tudo aquilo ali. Um dia aquilo acaba. E quando aquilo acaba, o pai que dava tudo, entra aqui no texto sagrado, uma antítese do lugar onde ele estava, que ninguém lhe dava nada. O pai lhe dava tudo. Mas para o lugar aonde esse primeiro filho vai, para o lugar aonde esse primeiro filho foi, ninguém lhe dava nada. Que contraste Jesus Cristo está colocando na cara dos religiosos. Que contraste o texto sagrado está trazendo para nós. Quem tem Deus, quem tem o Pai, tem tudo com o Pai. Mas quem deixa o Pai, gasta os dons, gasta os talentos, gasta a saúde, gasta o dinheiro. Quando fica sem nada, aí ele vai buscar recuperar, vai buscar algum tipo de ajuda. E ele descobre que longe do Pai, ninguém lhe dá nada. Longe de Deus, o mundo não pode nos dar nada. É isso que Jesus está dizendo para aqueles religiosos. Que quando esse menino estava na casa do pai, ali ele tinha tudo que ele queria. Ele mesmo lembra que os funcionários do pai eram bem tratados. Ele mesmo lembra que não faltava pão, e agora ele estava com fome, e ninguém lhe dava nada. Irmãos, que aventura a pessoa imaginar que consegue ficar longe do Pai e ter as mesmas graças, e ter as mesmas possibilidades da casa do Pai, da presença do Pai. Então esse menino desceu, e um dia ele tomou uma decisão que mudou a vida dele, mas que só deu certo. E aqui eu destaco uma coisa que eu nunca falei, e eu estava lendo o texto e percebi. Destaca um abraço de compaixão daquele pai no seu retorno. Queridos irmãos, que graça, que detalhe gracioso Jesus está trazendo aqui para os seus acusadores. Um detalhe gracioso que passa despercebido. Na minha humilde opinião, quem devia estar correndo em direção ao pai era o filho. Mas o filho foi ao pai. E a Bíblia diz que o pai corre ao filho. O pai assume aqui, de acordo com a tradição judaica, o pai assume aqui, de acordo com a cultura da época, um lugar que não era o lugar do pai. Quando a Bíblia diz que esse menino toma a decisão de voltar, e ao longe o pai o enxerga, a Bíblia diz que o Senhor está contando com esse detalhe. O pai corre de encontro ao filho e dá a entender que o pai, quando o filho começa a se justificar, é o entendimento que dá, né? Não estou falando que aconteceu assim, mas dá a entender que o pai interrompe o filho rapidamente.
O pai está entrando na frente do filho e assumindo um lugar que ele não deveria assumir, uma postura que ele não precisava ter, mas o pai quer de alguma forma não deixar o filho envergonhado. Porque se o filho viesse correndo ao encontro do pai, alguém poderia dizer: tá vendo lá? Olha lá, apanhou, agora tá vindo aí, ó, com o rabo entre as pernas, igual um cachorro sem dono, todo moído, voltando para a casa do pai. Ela veio correndo para a casa do pai. O pai não deixou que o filho passasse por esse constrangimento. O pai, antes de o filho talvez pudesse correr ao encontro dele, o pai corre ao encontro do filho e o abraça com um abraço de compaixão. E essa é uma graça fora do comum que Jesus está compartilhando com aqueles que estão, digamos assim, dizendo que ele não deveria cuidar de quem mais precisava. Eles estão dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Esse homem não é digno da nossa religião. Esse homem não é digno de andar conosco. Nós não vamos mexer com ele. E aí Jesus vai contando essas histórias para mostrar para estes religiosos o que é a compaixão. O que de fato ele veio fazer nesse mundo. E essa graça do pai aqui representada nesse pai, esse abraço de compaixão que o pai dá ao correr ao encontro do filho, enquanto ele ainda estava longe, o pai assume a vergonha para si. Irmãos, Jesus está preparando as pessoas para um grande acontecimento, algo que seria vergonhoso aos olhos de muitos, né? Algo que seria, digamos assim, difícil de acreditar. E Jesus Cristo está vendo nessa oportunidade a condição de ensinar como é que a vida espiritual nasce, como é que o pai teve essa disposição de proteger o filho, cobrir a vergonha do filho com seu abraço. O pai não esperou ali uma resposta perfeita do seu filho. Ele parece que interrompe esse filho e rapidamente ele quer que os servos tragam roupas novas, anel, e façam uma festa. Porque a compaixão, irmãos, ela restaura plenamente a vida de alguém. A compaixão de Deus tem poder de restaurar a vida das pessoas. Pastor, mas e a falta de compaixão faz o quê? Escraviza. Quando se falta compaixão na vida de alguém, isso afeta o coração dela. O filho mais velho estava no campo trabalhando, um dia comum, uma rotina comum, uma segunda-feira, uma terça-feira, e agora ele escuta ali um barulho de festa. É o que a Bíblia está contando. Então a parábola vai mudar de rumo agora. Esse filho está recebendo o abraço do pai e há uma festa sendo preparada para ele. Há uma mudança. E eu acho que a ideia de todo mundo, ouvindo Jesus contar, é que quando ele introduz o filho mais velho, veja, está todo mundo observando Jesus falar do filho mais novo. Esse gastador, esse rebelde, esse pródigo. Mas aí, Jesus tem mais para contar. A atenção de todo mundo já está em Cristo. Ele começa com ovelhas, ele fala da dracma. Todo mundo casado ali certamente sabia, né? Como é que essas dracmas funcionavam. E ele fala desse filho ingrato. Esse filho que está sendo agora acolhido pelo pai. Então está todo mundo esperando o desfecho da história. E aí Jesus introduz uma outra pessoa, o irmão mais velho. E esse irmão mais velho, categoricamente, é os religiosos que estão questionando Jesus. E aí ele então agora vai ensinar como é que estava acontecendo agora na parábola. Ele estava no campo, no trabalho duro, mas ao ouvir a música, ele se atenta que tem alguma coisa acontecendo em casa. E quando ele volta para casa, ele vê que tem ali, né, uma grande festa, e ele pergunta aos seus
aos colaboradores ali o que está acontecendo, e alguém fala: olha, o teu irmão voltou com saúde, teu irmão voltou bem, e o seu pai mandou matar um novilho cevado. A novidade do dia: mandou matar um novilho cevado para comemorar o retorno do teu irmão para casa. Irmãos, e aí, quem estava já achando ruim na história, Jesus colocar como ponto negativo aquele filho pródigo, né? Agora fica pé da vida também, porque Jesus fala que o irmão mais velho, ao invés de se alegrar com a restauração do mais novo, a Bíblia diz que ele fica indignado, ele fica nervoso, ele fica revoltado, ele não tem um coração aberto para a compaixão. Ele é, de alguma forma, um tipo de pessoa que vivia na casa do seu pai, fazendo tudo que tinha que fazer, todas as obrigações, mas ele achava que ser filho era isto, era estar no campo, era trabalhar, era cuidar dos seus afazeres. Então agora ele está revoltado porque esse menino que voltou, que ele nem chama de irmão, né? Olha o que a Bíblia diz. Ele não chama o pai de pai, mas ele fala com o pai assim: eis que te sirvo. É interessante, ele ignora a figura do pai. Ele deixa o pai de lado. E ele fala: eis que eu te sirvo. Então, ele está dizendo assim: olha, eu sou um filho que faço tudo o que o Senhor manda. Eu faço tudo o que o filho precisa fazer. Mas ele não tem uma postura de filho ao chamar o pai, ou conversar com o pai dessa forma, né? Não tem um relacionamento com o pai verdadeiramente. A tratativa dele continua falando: este aí, ó. Ele não chama o seu irmão, mas este teu filho. Então você vê que ele está ali dentro daquela casa, mas ele não é comprometido com a família. Ele está ali dentro daquela casa, mas ele não tem esse espírito de compaixão. Ele não está envolvido de verdade com o coração. Ele está envolvido ali, digamos assim, esperando alguma recompensa. É o que o texto está dizendo. Ele queria ter cabritos para dividir também com ele e com seus amigos em festa. Ele queria ter as coisas. É o que eu estou entendendo do texto. E é o que nós estamos vendo quando a gente não permite que a compaixão de Deus entre na nossa vida. A nossa postura fica muito parecida com a postura dos religiosos. E nesse caso aqui, ele vivia na casa do pai, mas o coração do pai estava distante desse filho com quem ele conviveu. Porque é claro aqui que o filho não conhecia o pai. Nenhum dos dois. Um vai experimentar a graça do pai, mas o outro estava experimentando a lei, as regras. E eles estão ali dentro. Ele queria agora recompensas. Eu te sirvo. Este aí, teu filho. Então ele não está comprometido com as coisas do pai. Ele está ali, mas o coração do pai não está nele. Então ele queria algum tipo de recompensa pelas obras que fazia. E ele teve ali, por causa desse menino que voltou, que tinha gastado tudo, ele teve um ressentimento muito grande, uma ira muito grande, ele ficou indignado. E agora, irmãos, nós temos que pegar aqui umas coisas importantes para terminar o texto aqui. O pai vai atrás desse filho mais velho também. O filho mais velho não queria entrar na festa do irmão mais novo. O filho mais velho não queria regozijar com o pai e com aquele filho perdido. Ele está decidido a não participar. E agora é o pai novamente, que assim como Jesus conta da primeira parábola da ovelha, da segunda parábola da dracma, é o pai novamente que vai ao encontro deste filho, esse mais velho, e vai lá conversar com ele, vai trazer ele para a realidade do coração do pai, vai tentar trazer ele para a realidade da vida. E é o que a gente vê aqui acontecendo. O pai vai de novo atrás de quem ele ama. O pai vem de novo atrás daquilo que é importante. O pai
está sempre à procura daquilo que tem valor. E a pergunta que não está respondida, porque termina o texto deixando todo mundo ali, certamente, muito nervoso, querendo saber o restante do desfecho da história, é que a gente não sabe se o filho mais velho entrou ou não na festa. Já parou para pensar nisso? Aonde está aqui que o filho reconheceu que o pai tinha sido amoroso o suficiente com seu irmão mais novo, e que assim com ele também, o pai, né? Você não vê o filho mais velho no texto entrando na festa. Então Jesus aqui está deixando a coisa no ar, para que eu e você também possamos pensar se a gente agiria como o filho mais velho, se a gente tem sido um filho mais novo, se a gente é a ovelha perdida, ou se a gente está com alguma falta na nossa vida, como aquela mulher que perdeu a sua dracma. Então, amados irmãos, eu quero refletir sobre algumas verdades aqui para a gente concluir essa palavra na noite de hoje. Esse gesto de grandeza de Deus em vir atrás daquilo que é importante é o olhar que a igreja precisa desenvolver de compaixão pelas almas, de compaixão pelas pessoas. Você não pode olhar as pessoas e pensar que elas não têm mais jeito. Você não pode olhar as circunstâncias e desacreditar no poder de Deus na vida de alguém. E muitas vezes, irmãos, nós não queremos mais correr atrás de ninguém. Nós não queremos mais ajudar ninguém. E se a gente não vigiar, a gente se torna escravo das coisas. Se você e eu não vigiarmos, a gente se torna escravo do que tem para fazer para Deus. A gente se torna refém de todas as atividades que a igreja tem para fazer. E a gente perde o prazer e a satisfação de servir a Deus sem almejar nenhum tipo de recompensa nessa terra, sem ficar com algum tipo de barganha com Deus. Há pessoas assim, buscando a Deus pelos seus interesses, e a igreja precisa lidar com esse tipo de pessoa. Você precisa lidar com esse tipo de gente. Nós nos misturamos com pessoas assim, e às vezes, se eu e você não nos policiarmos, não pedirmos o Espírito Santo para nos ajudar, nós nos tornamos como eles, pecadores também. Todos os dois meninos aqui, Jesus Cristo está apontando claramente que são, no texto, na parábola, eram pecadores. Representam muito bem, irmãos, a humanidade. Representam muito bem o que acontece na vida das pessoas que se afastam de Deus e que não tem nada, ninguém dá nada. Então, em Deus, nós precisamos agora aprender esse gesto de graça, de grandeza, de ação, de amor. É por isso, irmãos, que nós fazemos o culto compaixão. Nós fazemos esse culto para que eu e você não percamos a essência da missão que nós temos que cumprir. Senão você já está aqui no culto de domingo, preocupado com o que nós temos que fazer amanhã, com o que tem que ser feito terça-feira, com o que tem que ser feito na quarta-feira. E quando a gente vê, termina o mês, termina o ano, nós estamos fazendo um tanto de coisa para Deus, e aí a gente entra em oração e pede a Deus também que faça coisas por nós, que nos dê coisas, que cuide da nossa agenda. Não que Deus não possa fazê-lo, não que Deus já não tenha feito, mas, amados irmãos, a nossa relação com Deus precisa ser uma relação aonde o coração de Deus esteja descortinado para nós, aonde você conheça Deus e aonde Deus te conheça. Eu não sei muito bem, mas eu quero acreditar que você e eu temos a dimensão correta do amor de Deus lendo esse texto. Um pai que se preocupa, um pai que ama, um pai que perdoa. Então nós precisamos fazer parte de uma família
já que o nosso Pai nos ama, o nosso Pai se preocupa, o nosso Pai perdoa, nós temos que ser uma família desse Pai que também ama, que também se preocupa, que também tem esse olhar de compaixão, que também valoriza o que está perdido. Nós não descartamos ninguém. Nós queremos que todos estejam bem com Deus. Mas às vezes há pessoas que, assim como esses religiosos, acham que não devem se misturar, não devem estar perto, não devem fazer nada. E a gente precisa fazer alguma coisa. E com essa parábola a gente precisa meditar que a compaixão restaura, a falta dela escraviza. Você é uma pessoa escravizada pela rotina da igreja? Você é uma pessoa escravizada pelo serviço a Deus? Você é uma pessoa que tem uma relação com Deus de troca, uma relação com esse Pai aonde você faz e depois você quer sacar? Ou você de fato está na mesma missão do Pai, que é resgatar filhos perdidos? Você está na mesma missão do Pai, que é ir atrás do que se perdeu. É o que nós precisamos refletir na noite de hoje. Sobre isso nós hoje meditamos em o nome de Jesus. Curva a sua cabeça, porque eu vou fazer um desafio aqui. Pai, nós oramos a Ti, porque esse texto é profundo e o Senhor nos ensina sobre compaixão, sobre o comportamento, sobre as atitudes do Senhor para conosco e sobre como nós respondemos a tudo que o Senhor faz por nós. Meu Deus, nós precisamos melhorar, nos ocupar do outro, ir atrás do outro, fazer alguma coisa pelo outro, e nós estamos aqui para aprender e para praticar. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém e amém.